eu verifiquei que eu sempre fui libertária. Né? Eu fui uma militante comunista na época da outra ditadura, eu era trotskista. Por quê? Porque eu não gosto de ditaduras de nenhuma cor, tamanho ou formato. E quem se insurgia contra aquela eram os comunistas. Então eu me juntei com eles. Eu tenho hoje sobre esse assunto muito mais perguntas do que respostas, porque o assunto meio ambiente ele é muito pouco discutido dentro do meio libertário. Né? A gente estava Sim. falando do passado comunista de muitos de nós. A esquerda sequestrou para si certas bandeiras que, na verdade, não são bandeiras da esquerda, são bandeiras, sei lá, da humanidade, digamos. Né? Então, assim, quer dizer, pô, por que a gente não pode imitar a natureza, então, na nossa forma de organização? Política e social, né? Tu sabe qual foi o maior crime ambiental já perpetrado aqui no Brasil? Pelo menos na minha opinião, e tu sabe quem foi o perpetrador? Fala, plebe, bem-vindos a mais esse papo no nosso podcast Permacultor Libertário. Eu sou o Tuxê Nunes, host do podcast Libertário. Meus convidados nem sempre, porém, não é o caso de hoje. Estou aqui com uma querida amiga, uma pessoa que eu admiro muito, que tem muita coisa boa para passar para a gente. E eu já vou te apresentar ela. Antes disso, se você não conhece esse podcast, aqui é um espaço que a gente tem para conversar com pessoas que têm vivência no meio ambiente, nessa pegada de vida off-grid, que acreditam nisso também, que podem trazer alguns aspectos desse estilo de vida para que a gente possa transformar as nossas vidas, possa melhorar ali as nossas ferramentas e entender formas de viver essa realidade, co-criar essa realidade também. Esse canal, do Xanunes ao Sustentável, é um canal voltado para isso. Eu quero muito levar para as pessoas, para você que está assistindo, domínio de ferramentas que possam fazer você exercer sua autonomia, você viver a sua liberdade, o que foi tomado de você, talvez você nem saiba, e através dessas ferramentas você pode buscar retomar isso que foi te tirado. E nós temos aqui também, além do podcast e do canal propriamente dito, onde cada vídeo eu busco te ensinar pelo menos uma ferramenta, a nossa newsletter Permacultor, a nossa newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre algum aspecto da vida off-grid. Às vezes são estudos de caso, às vezes são sobre ferramentas também, ou, enfim, alguma coisa relacionada. Existem outras colunas lá também. Você não paga nada para assinar a newsletter, é grátis. É realmente fortalecer esse ambiente de vida off-grid, de ferramentas, e a gente continuar fomentando isso, certo? Participe dessa comunidade, seja mais uma célula aqui conosco, para a gente crescer juntos e co-criar essa realidade. Sovênia, pessoal, essa é a Sovênia, uma querida muito qualificada para falar de meio ambiente e liberdade. E, Sovênia, se apresenta para a turma, de onde que vem sua caravana? Por onde eu posso começar? Eu moro em Porto Alegre, eu sou engenheira agrônoma formada pela URGS em 1989. Pós-graduei no Forschungs- und Entsorgungszentrum Sondermühl-Schwabach em Abfallwirtschaft. Né? Então, traduzindo para vocês, é um centro de pesquisa na cidade de Schwabach, na Alemanha, e Abfallwirtschaft. A tradução literal disso é economia do resíduo, ou seja, nós estudávamos como administrar a produção de coisas diversas para produzir a menor quantidade de resíduo possível, que esse resíduo fosse facilmente tratável e o menos prejudicial possível para o meio ambiente. Depois disso, eu trabalhei praticamente a minha vida toda com o meio ambiente. E a minha vida já é bem longa em comparação, eu acho, da maior parte dos nossos espectadores. Eu tenho 57 anos.
trabalhei na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Primeiro trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, depois trabalhei na Secretaria de Indústria e Comércio com produção agrícola, onde nós tínhamos uma pegada bem significativa para a questão ambiental. Nós oferecíamos possibilidades para que os agricultores de Porto Alegre produzissem de uma forma ambientalmente mais sadia. Então, houve o primeiro concurso que o IBAMA fez aqui no Brasil, desde a sua criação, no ano de 2002. Eu fui aprovada nesse concurso. Foi um concurso bastante difícil, 620 candidatos por vaga. Eu fui aprovada para o estado do Mato Grosso, morei lá durante algum tempo. Nessa época eu tinha um bebê, minha filha comemorou seu primeiro aniversário na Estação Ecológica da Serra das Araras, no Mato Grosso. Era muito difícil vivermos lá, ela e eu sozinho. É um estado onde tudo é longe, as coisas são difíceis para quem se acostuma com a pegada aqui do sul. Se eu fosse sozinha, eu teria ficado no Mato Grosso, mas eu não era. Então, com o tempo, eu consegui voltar para o Rio Grande do Sul, trabalhei no interior durante um período, no município de Caxias do Sul. Foi muito interessante, porque a atividade agrícola lá é muito importante, assim como no Mato Grosso, e eu tive a oportunidade de conhecer muito de perto essa coisa do pequeno produtor, mas aí não pelo lado do produtor, e sim pelo lado do Estado, porque, veja, eu era Estado, né? É muito assim, essa sensação de tu ser um pirata do Caribe trabalhando como um soldado do rei. Eu era assim, né? Depois eu vim transferida aqui para o IBAMA de Porto Alegre e, felizmente, hoje eu sou uma aposentada, né? Então, eu faço consultoria na área ambiental, eventualmente, quando eu me interessa por isso, e tenho trabalhado bastante na área do libertarianismo. Eu sou uma libertária muito recente, eu costumo dizer. Eu me descobri libertária durante a irrupção do Covid. Na verdade... muitos de nós, eu acredito. Eu verifiquei que eu sempre fui libertária. Eu fui uma militante comunista na época da outra ditadura, eu era trotskista. Por quê? Porque eu não gosto de ditaduras de nenhuma cor, tamanho ou formato. E quem se insurgia contra aquela eram os comunistas. Então, eu me juntei com eles. E eu era trotskista justamente porque esse socialismo que chamavam de socialismo real, aquilo que vinha da União Soviética, que derivava, acho que mais até do leninismo, mas esse não é o nosso assunto hoje. Mas, enfim, nós rejeitávamos as práticas chamadas stalinistas, né, que eram a da ditadura comunista. Só que os anos foram passando, a ditadura acabou, muitos dos meus antigos companheiros foram ocupando espaços de poder e eu descobri que eles nunca quiseram liberdade, eles queriam era poder. E assim eu me afastei desse pessoal. Durante muito tempo eu não soube como era o nome da coisa que eu era. E durante a histeria do Covid, vejam, eu não chamo de pandemia, porque pandemia faz crer que o problema foi um micróbio. E o micróbio realmente foi um problema. Agora, muito mais problemático do que o micróbio foi a atitude que os humanos tiveram diante deste problema. Mas nós podemos falar um pouquinho mais disso depois. Enfim, durante esse período, eu comecei a vagar pela internet porque eu entrei em trabalho remoto. E o trabalho remoto tem uma característica assim de que, como tu não interage diretamente com ninguém, para mim, que sou uma pessoa já de outro tempo, ficava muito confuso, sabe? Porque quando tu trabalha ao lado de um colega, tu interage com aquela pessoa e tu tem que estar ali em tempo real. O trabalho remoto não é assim. Então, eu trabalhava um pouco, eu vagava um pouco pela internet, e assim eu descobri alguns canais que eu gosto, que eu assisto até hoje. Esse negócio que eu sou, então, tem um nome, e é isso. Aí eu comecei a me aproximar da comunidade libertária, lá no Anacópolis, eu e o Tuxê nos conhecemos. Isso. E assim, eu estou aqui agora. Bom. Então, obrigado, viu, por compartilhar isso tudo conosco. E, primeiro, assim, né, é aquela coisa, se você nunca foi de esquerda, é porque você nasceu sem coração. Tem essa frase famosa, né, que
Então, você não tinha um coração, pelo menos mole o suficiente, né, para as dores do mundo te afligir, porque a retórica é fantástica. A retórica ali do pessoal, eles ganham na retórica mesmo, né? A gente tem muita dificuldade ali, até porque a gente trabalha normalmente, né? O libertário, a pessoa que está aí, pelo menos mais à direita, ela vai falar da vida como ela realmente é, da coisa como ela acontece, né? E aí, no mundo real, não é tudo tão 880, as coisas realmente são mais complexas muitas vezes, né? Do que aquela frase de efeito e tudo mais. Mas, enfim, eu super me identifico, porque eu comecei a participar da política, foi pelo PSOL, em Uberlândia, em manifestação contra a corrupção ali. Então, assim, acontece, a gente acaba que tem esses primeiros empregos no nosso currículo que a gente nem coloca mais depois de um tempo, que já é queimação de filme, não vai te qualificar para nada. E também um outro ponto que você trouxe foi. Tá, mas então, já que tu está pensando, enquanto tu lembra, eu vou falar outra coisa, assim, que aqui Ah, no meu baralho tem várias outras cartas que eu poderia jogar para dizer que eu sou importante, eu sou fodona, eu sou piloto de eu helicóptero, sei, sou atiradora, eu sou um monte de coisa. Só que eu não quero que os nossos espectadores levem a sério o que eu digo, porque eu estudei no Forschungszentrum Sondermühlschwaber. As pessoas provavelmente nem vão saber o que é isso. Isso aí pode significar casa de Kinder, mais ou menos. Se alguém for levar a sério o que eu digo, tem que ser porque aquilo que eu digo faz sentido, sabe? é, com certeza. A coisa do argumento de autoridade, para mim, não é nada libertário. É lógico Não, que se eu tenho uma doença e eu procurar um médico, eu vou levar a sério o que esse médico diz pelo fato dele ser médico. Mas se, mesmo sendo um médico, ele me disser alguma coisa que para mim não faz sentido, sendo que eu sei como funciona o corpo humano, no tempo que eu exato. estudei antigamente, eu adoro dizer isso, assim, no meu tempo, né, a gente É, aprendia como o corpo humano funciona na escola. A gente aprendia os é, órgãos, para que eles servem, uma série de coisas. E mesmo quem não conseguiu estudar, ou mesmo quem estudou em lugares muito fracos, com currículos ruins, professores que faltam, todos nós somos dotados de uma coisa que se chama bom senso, de uma coisa chamada sim, lógica. Todos nós nascemos com isso. Portanto, se alguém vem e com autoridade te diz um negócio que não faz nenhum sentido, qualquer ser humano tem o direito de dizer não, mas eu acho que isso aí está errado. com Tá? Ou certeza. seja, eu vou falar as minhas opiniões sobre isso, embasadas nessa experiência que eu tive, dos lugares onde eu trabalhei e uma série de outras coisas. Mas eu não estou trazendo a verdade com V maiúsculo. Com Na certeza não. real, eu A gente está pretendo trazer. tateando ela, né? Eu tenho hoje sobre esse assunto muito mais perguntas do que respostas, porque o assunto meio ambiente ele é muito pouco discutido dentro do meio libertário. Né? A gente estava Sim, falando do passado comunista de muitos de nós. A esquerda sequestrou para si certas bandeiras que, na verdade, não são bandeiras da esquerda, são bandeiras, sei lá, da humanidade, digamos. exato. Nenhum de nós imagina que, sei lá, eu que negros devem ser escravos. Pelo menos as pessoas normais não imaginam uma coisa dessas. É Porém, a absurdo. esquerda é que pegou essa coisa assim, da igualdade entre as raças. Não, isso não é uma bandeira da esquerda, isso é uma bandeira de todos. E o meio ambiente também. Todo mundo quer Uhum. morar num lugar bacana. Eu não acredito que alguém, por ser de direita, queira viver num lugar fedorento, num lugar barulhento, num lugar apinhado, num lugar quente. Todos queremos morar em lugares agradáveis. E assim, talvez eu já esteja queimando uma etapa, mas isso é que é o ambiente é o lugar onde nós estamos. Então, o trabalho, o esforço para nós termos um meio ambiente saudável, ele é de qualquer pessoa, aliás, é de qualquer ser vivo, porque todos os ser vivos existem no meio ambiente, e ninguém quer um lugar onde essa pessoa ou essa criatura vai ter dificuldades para existir. Sim, Me incomoda ver essas pautas serem sequestradas por pessoas raptadas. que Hum. por pessoas que para quem na verdade aquele ponto não significa muito.
Na verdade, aquilo ali é uma estratégia de tomada de poder. Me incomoda, me ofende isso. Então, eu quero trazer o assunto do meio ambiente para o meio libertário. Meio Legal. ambiente e liberdade são duas coisas intrinsecamente ligadas, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Eu vou colocar alguns argumentos, espero ouvir bastante refutações, porque é assim que a gente evolui, é no contraditório. Vocês lembram da ciência que não admitia perguntas? Há 4 anos atrás, isso é ciência. Uma vez eu zoei de um ex-colega da faculdade, que tri, né? O cara que colava de mim das provas de botânica agora vem cuspir ciência na minha cara. E ele me bloqueou. Mas é isso. A ciência é feita de perguntas. Não existe ciência. A ciência não é uma religião revelada. A ciência é uma coisa em permanente evolução. Um exemplo muito simples, há uns 20 anos atrás, o ovo era o ó do borogodó, o ovo era veneno, não podia comer ovo por causa do colesterol, não sei mais que coisa. Hoje, os médicos recomendam que se coma uma certa quantidade de ovos. E aí, qual é a verdade? Nós não sabemos. Sim. A ciência, ela começa no eu não sei. Né? E, assim, essa do eu não sei e de aceitar também... E de aceitar também que ela pode estar errada, né? Enfim, a gente tem N casos aí na história, não errada assim, mas de repente não está completamente certa. Como, por exemplo, a gente achava que primeiro a Terra era plana, depois viu que não, que a Terra girava, mas que na verdade as pessoas achavam que o Sol que girava em torno da Terra, e depois foi... Então, quer dizer, a gente vai tateando aí, e de repente vê, isso daqui não é verdade, mas também, assim, de repente é uma meia-verdade que vai levando a gente para um lugar que a gente tem disposição mental, tecnologia, né, para entender essa nova fase, né? Então, tudo nesse turbilhão. Mas eu lembrei o que eu queria te falar, que era como que a internet ela possibilitou a gente, né, a achar esses caminhos, né, especialmente aí do libertarianismo, especialmente para o buscador sincero, aquele que realmente está afim de descobrir alguma coisa que faça sentido de verdade, que tem que vai te ligar assim, não, isso daqui realmente eu acredito, e não comprar alguma coisa porque alguém colou aquela coisa na sua identidade, né? Ou no que você entende que é a sua identidade, que é essa estratégia aí do identitarismo hoje. Então, por exemplo, se você defende o meio ambiente, você tem que ser de esquerda. Se você nasceu mulher, se você nasceu com a cor de pele X, se você é homossexual, enfim, várias questões. Se você é pobre, várias coisas assim, a pessoa cola, não, então você tem que ser isso daqui. Se você é isso, se você nasceu dessa forma, ele rapta uma característica sua, então você tem que rezar essa cartilha, que é uma coisa, assim, completamente absurda e uma armadilha, né? Mas eu conheci também o libertarianismo através, primeiro, do Rafael Lima, e depois o Peter, assistindo o Peter, isso reforçou muito em mim. Depois do Peter eu conheci vários outros, como o Marco Batalha, por exemplo. Então, eu consegui entender, de fato, pelo Rafael Lima, eu já sabia que o livre mercado, ele realmente fazia muito mais sentido que a centralização do Estado, e até uma coisa que eu acho que é muito importante, como permacultor e uma pessoa que é fã da agroecologia e divulga a agroecologia, eu vejo a natureza como um mecanismo perfeito, ou se não for perfeito, muito próximo da perfeição. E eu acho que faz todo sentido a gente imitar a natureza, né? E quando você olha para a natureza, você não tem uma árvore maior que todas as outras, que pode exercer poder sobre as outras, centralizando aquela coisa ali, definindo quem que vai fazer fotossíntese, quem não vai, onde que a formiga vai passar, onde que o lobo vai comer o quê e qualquer outra coisa do tipo. A coisa ela acontece conforme ela tem disponibilidade, insumo para acontecer, né? E sempre buscando a melhor performance cada um daqueles indivíduos naquele ecossistema. E eu acho isso extremamente similar com o livre mercado, né? Né? Então, assim, quer dizer, por que a gente não pode imitar a natureza, então, na nossa forma de organização política e social, né?
Era um dos pontos que eu ia trazer. Para mim, o meio ambiente equilibrado, ele é extremamente libertário. Por isso que tu disseste, não existe um elemento ali que dê ordens aos outros. Na realidade, até existem alguns elementos que são mais chave, assim, digamos, na regulação de um ambiente. Tu falasse, não existe uma árvore maior que as outras. Sim, existe. E aquela árvore, talvez, ela tenha um papel naquele ambiente ali que é maior do que o dos outros, porque ela abriga mais epífitas, porque ela alimenta mais animais, mas isso não significa que ela vai dizer para os outros, não, nenhuma outra árvore da minha espécie vai nascer aqui. Isso não significa que ela vai dizer, o macaco X pode comer nos meus galhos e a ave Y não pode. O meio ambiente se autorregula. E dessa forma até ela permite que, de repente, outras plantas ou outros animais só possam existir justamente porque ela cresceu tanto e se desenvolveu ali daquela forma naquele ambiente, né? Exatamente, é uma questão de oferecer oportunidades. E isso é uma coisa que eu aprendi na aeronáutica, porque na aeronáutica, ao contrário do libertarianismo, existe uma hierarquia muito definida. Tem o comandante, tem o copiloto, e assim vai a coisa. Só que isso não significa. Então, eu era copiloto, eu tinha um comandante no helicóptero. Isso não significa que quando a gente pousar, ele vai me dar o coturno dele e vai dizer assim: agora tu engraxa. Não. Hierarquia significa, se ele vai me dizer pousa ali, eu pouso. Hierarquia é divisão de papéis. Hierarquia não é eu sento num puleiro mais em cima e isso me dá a oportunidade de, não pode dizer nome aqui, né? Mas então de defecar na cabeça de quem está embaixo. É uma leitura muito errada do que seja hierarquia. E olha mais uma da cabine do helicóptero. O último na hierarquia da cabine do helicóptero é o fiel, ou o tripulante operacional. Ele é o cara que vai se pendurar para o lado de fora do helicóptero e vai dizer: aqui tem pedra, ali tem água, cuidado com o fio. O primeiro na hierarquia é o comandante, mas se o fiel, que é o último, disser não pousa aqui, tem bichos, o comandante sobe na hora. Porque hierarquia não significa mandar nos outros. Hierarquia significa cada macaco no seu galho e cada um cumpre o seu papel. Né? Entre os mochileiros, a gente diz que vê melhor quem vê mais de perto. E entre os pilotos, a gente diz que vê mais quem vê mais de longe. São duas coisas diferentes. O camarada que trabalha no chão de fábrica, ele está vendo de perto ali, ele sabe, esses botões são muito longe, é ruim de apertar, isso provoca acidentes. Ele tem um papel a cumprir dentro do controle da qualidade daquela indústria. O gerente geral, ele enxerga mais de cima, ele consegue ver como todos aqueles aparelhos se conectam e como é que toda a sua produção vai se equilibrar. São questões que se completam. Sim. Buenas, mas nós estamos saindo fora do não, mas nós estamos saindo fora do meio ambiente. É tudo Só tão, que, tudo assim, tão interessante. uma fábrica também é um ambiente. O que é meio ambiente? A definição de meio ambiente é o conjunto do espaço físico, dos elementos que existem nele e das relações entre esses elementos. Ou seja, qualquer coisa é meio ambiente. A minha casa é meio ambiente, a tua chácara é meio ambiente, o corpo da gente é meio ambiente, o corpo da gente é o hábitat de um monte de micróbios que vivem dentro de nós. Alguns que são nossos parceiros e outros que são sacana que querem se aproveitar de nós. E assim vai. Tu pode fazer. O aquário do meu peixe que eu estou enxergando ali é meio ambiente, mas o meio ambiente é o aquário do peixe, é o corpo do peixe, é o meu apartamento, é o bioma onde a gente se encaixa, que é a Mata Atlântica, qualquer coisa é meio ambiente. É uma coisa, é uma escolha discricionária. Tu vai analisar o ambiente que tu quiser. Essa fábrica a qual eu me refiro também é um ambiente. Alguém aí já deve ter dito: nossa, o ambiente naquele bar é péssimo, ou o ambiente daquela festa estava ótimo. O ambiente também pode ser uma coisa mais, não é sutil, como é mais abstrata, porque se trata daquele espaço, das coisas que estão ali dentro e de como é que esses elementos se relacionam. Então, se o bar é pequeno, apertado, meteram lá dentro mais gente do que cabia, o ambiente vai ficar horrível. Todos nós queremos sempre um ambiente bom.
Quando nós somos livres para decidir, nós queremos um ambiente bom para nós vivermos. Então, é falso dizer que se nós tivermos liberdade para escolher, nós vamos esgotar os recursos do meio ambiente até a última e viver num lugar horrível, tapado de lixo, onde não tenha mais árvore. Entende onde eu quero chegar? Sim, é onde o meio ambiente, ou o ambiente se relaciona aí com a liberdade, né? E você falando isso, eu lembro também ali um pouco até para provar isso, do desastre dos comuns, né? Tem eu não lembro se o nome correto é o desastre, mas é o problema dos comuns, algo assim, né? Que eu lembro que o estudo dele, eu acho que eu não vou falar fielmente como foi, mas era alguma coisa nesse sentido. Que o cientista ele analisou uma pastagem que era de um dono só, e como que aquele proprietário, né, deixava as vacas, né, pastarem naquele ambiente, como que ele cuidava daquele pasto para as vacas e tudo mais, e quando tinha um pasto compartilhado, como que todo mundo usava aquele pasto. Quando era de uma pessoa só, ele tinha um cuidado para ele estar sempre verde, estar sempre bem cuidado, para a vaca ter sempre um bom alimento para comer. Quando era de todo mundo, as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, acho que não vai dar para todas essas vacas. Então eles soltavam os bichos lá para comer o quanto antes, para o dele ter primeiro, e aí ficava um ambiente completamente degradado. Uma outra forma da gente entender isso também, de ilustrar isso, até que o Marco Batalha ele fala no livro, a água do condomínio. Quando o condomínio tinha água que era dividida igualmente para todos os apartamentos, não adiantava você economizar água no seu apartamento. Porque, pô, eu vou economizar, o meu vizinho vai gastar mais, então o incentivo era para todo mundo gastar o máximo possível, ou seja, para todo mundo usar aquilo de uma forma muito errada. E aí hoje, quer dizer, isso não dá certo num ambiente pequeno, a gente pensando ali em poucas pessoas, num condomínio. Será que vai dar certo a gente continuar repetindo isso, falando de todo o meio ambiente? Bom, eu quero fazer duas observações assim em relação às coisas compartilhadas. Nós não precisamos estragar algo porque é de todos, embora a tragédia dos comuns seja verdadeira. Por exemplo, aqui no meu prédio, que é antigo, a água é compartilhada. Eu fecho a torneira no momento em que eu vou me ensaboar. Mas isso é uma escolha minha e é por causa da minha consciência. A minha mãe, que mora no andar de baixo, deixa a torneira ligada até a água esquentar. E eu já disse várias vezes para ela, mas não adianta. Quer dizer, realmente, o incentivo é o oposto, mas mesmo assim, nós podemos ir na direção oposta a esse incentivo. Com certeza. O que tu falaste lá da pastagem, tem um episódio muito histórico, muito ilustrativo disso, que é eu não me lembro do nome do episódio, mas ele aconteceu em torno das leis do cercamento, que aconteceram na Inglaterra no século 17 ou 18, agora não tenho certeza. Onde já haviam proprietários dos campos, só que todo mundo entrava ali e usava um pouco, aquilo era mal aproveitado. Né? Os campos começaram a ser cercados e há uma leitura disso aí que diz que isso expulsou as pessoas do campo, então aqueles pequenos camponeses que ficaram do lado de fora da cerca foram expulsos para a cidade e que isso permitiu a revolução industrial por expulsar um monte de mão de obra barata para as cidades. Não é verdade que tenha sido assim. Porque essas pessoas que antes eram pequenos camponeses e ali punham suas duas vacas para pastar, eles podiam continuar fazendo isso em acordo com o proprietário que cercava esse campo, da mesma forma que acontecia antes, porém esse campo começou a ser, como tu disseste, cuidado. A produtividade agrícola nesse período explodiu na Inglaterra, porque a pastagem era cuidada, porque eles sabiam onde tinha sido pastagem, onde tinha sido lavoura, onde tinha sido pousio. E esse enriquecimento ajudou a Revolução Industrial na medida em que capitalizou pessoas para investirem naquilo ali. As pessoas que migraram para
a cidade, fizeram porque elas passaram a ter na cidade uma opção de trabalho que elas consideravam para elas mais vantajosas do que o trabalho do campo. E sim, nessa época, trabalhar numa fábrica era uma coisa pavorosa, mas eu acho que as pessoas não têm noção do que seja o trabalho no campo, e muito menos o trabalho no campo há 300 anos atrás. Tu que mora para fora sabe que tu não tem domingo, que tu não tem feriado, que se choveu tu vai trabalhar da mesma maneira, que a tua vaca tem Capinar que no sol comer. quente. Que se tu planta soja, tu vai ter que carpir no verão, que o soja, quando amadurece, tem espinho, que tu vai ter que botar uma roupa grossa. Hoje a gente... Minha mãe, ela tinha que colher algodão na mão, aquilo ficava farpa nos dedos e tudo mais. Ela conta isso, assim, com muita tristeza, né? Porque ela ficou... Realmente foi uma coisa que marcou negativamente ela, porque ela tinha que voltar, acho que com 10 quilos de algodão colhido, senão ela não podia parar de trabalhar. Então, sim, a vida nas fábricas era muito dura, era uma coisa terrível. Mas não pensem que a vida no campo era muito melhor. As pessoas não foram para a cidade porque elas foram expulsas do campo. As pessoas foram para as cidades porque elas achavam que na cidade a vida dela ia ser melhor. Elas iam ter mais recursos de uma série de coisas. E até não tanto tempo atrás, eu já era adulta, falava-se muito sobre o êxodo rural aqui no Brasil. As pessoas não vinham do interior porque elas tinham sido expulsas do campo, as pessoas vinham do interior porque na cidade elas achavam que iam encontrar colégio para o filho, que elas iam encontrar lazer, que elas iam encontrar atendimento médico. Entende? Então, na medida em que a produtividade aumenta, isso alimenta também a cidade, porque os recursos do campo vêm para a cidade e proporciona que essas pessoas que vêm para cá, se quiserem, tenham uma vida melhor. Eu, pessoalmente, gosto da vida no interior, é por isso que eu sou engenheira agrônoma. Mas eu vivo numa época que eu não preciso desossar um boi para comer. Eu vivo numa época que eu não preciso puxar água do poço num balde. Eu vivo numa época onde as coisas são muito mais fáceis, né? Os meus parentes que moravam na colônia 2 gerações atrás, tipo, o meu nono quebrava pedra de marreta, eu não me disponho a fazer isso. Né? A minha nona teve uma... Ou seja, às vezes a gente imagina que as pessoas mudam a sua situação porque elas foram expulsas do campo. Sim, isso acontece. E nós podemos falar em algumas coisas dessas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos, numa época, o movimento dos afogados de Paço Real. O governo resolveu fazer uma barragem, inundou a terra daquelas pessoas e elas perderam as suas terras. Então, existe gente que perde a terra. Existe gente que perde a terra por conflitos, como nós podemos falar sobre coisas... Eu conheço mais os exemplos na Amazônia, mas isso não acontece só lá. Né? Mas também aí, a liberdade, a propriedade privada, a vida e a não agressão é que são a solução, e não um Estado em cima de ti. Quem ordenou a construção da barragem de Paço Real foi o Estado. E ali os agricultores perderam a sua terra. E tem um outro aspecto super importante nisso também, Sovênia, que é a questão da pessoa melhorar de vida através da economia, né? Ou seja, de um Estado que seja menos intervencionista na economia, que permita, na verdade, que deixe de ser intervencionista, né? Que é um absurdo essa realidade que a gente está tão acostumado hoje. E que as pessoas possam se desenvolver economicamente, elas vão ter capital para utilizar os recursos de uma forma melhor, né? Foi até um ex-ministro que falou uma vez que um dos responsáveis pelo desmatamento da Amazônia ou alguns problemas ambientais no Brasil era culpa da pobreza, e ele foi amplamente criticado aí durante um bom tempo, né? Mas é exatamente isso, né? Se a pessoa, ela não, imagina só, ela não tem acesso à informação, porque ela não pode ter uma internet da vida, ela não pode parar para estudar, de repente, né? Só dela ter tempo para parar para poder estudar, para pelo menos ter informação de como fazer as coisas de uma forma melhor. Até porque, assim, é interesse da pessoa, a gente está falando aí agora o oposto da tragédia dos comuns, que é aquela coisa assim, aquela expressão de que quem tem cuida. É interesse dela cuidar daquele recurso que ela tem.
Da mesma forma que hoje a gente tem um problema com relação aos rios, você vê o Rio Tietê e tudo, porque aquilo não é de ninguém, e aí acaba que fica aquela coisa terrível ali, a céu aberto há tanto tempo na cidade mais rica do país. Enfim, então a gente tem esse outro lado também de como que o mercado ele pode ajudar a resolver esse problema, e a gente tem inúmeras formas de ver isso. O exemplo que eu acho fantástico é da questão das baleias. Quem salvou as baleias não foi o Greenpeace com uma plaquinha de salve as baleias. Foi o Foi o petróleo. desenvolvimento da indústria do petróleo. Então, Sim. assim, assim, falar isso é, não é você, sei lá, ser contra o meio ambiente, tal como costumam pregar essa oposição entre petróleo e você defender o meio ambiente e tudo mais nas demandas que são justas com relação ao meio ambiente. Mas a gente precisa ser honesto com a realidade como ela é imposta, como ela existe. E isso é a praxeologia, né? Que o libertarianismo, a escola austríaca, melhor dizendo, ela se debruça tanto aí para passar para a gente, né? Quem salvou as baleias foi a indústria do petróleo. Quem. Pode falar, pode falar. Tá. Não é que tu falasse sobre o capital para se desenvolver, tu falasse sobre a pobreza que causa a devastação. Eu acho esses pontos importantes. O capital, quando a gente fala em capital, nós temos o capital financeiro para tu adquirir ferramentas, para tu adquirir ferramentas para trabalhar, para tu adquirir meios de vida para ti, vestuário, alimentação, medicamentos. E nós temos o capital intelectual. Assim, ó, Uhum. às vezes sem conta, eu vejo as pessoas prejudicando o meio ambiente por ignorância. Aqui no edifício que Uhum. eu moro, entendeu? Não é um edifício de luxo, sim, mas não é nenhum lugar, não é nenhum TH também, não é nenhum lugar pobre. Meus vizinhos não Uhum. separam lixo porque acham que isso é uma besteira, que se eu misturar tudo e fizer sujeira, eu vou dar trabalho para os catadores. Eu perdi a paciência com uma vez e disse assim, então tenha câncer, aí tu vai dar trabalho para um monte de médico. Uhum. O que a gente vê em certos lugares remotos, né? A Amazônia, onde todo mundo fala. Ali as pessoas têm muito pouco recurso econômico. É. E até uma determinada época, os caras estavam satisfeitos ali do jeito que eles estavam, vivendo até um certo tempo que eu te digo, é um tempo bastante remoto já, tá? Não é há 20 anos atrás. Tá. Mas eles começaram a ter contato com outras pessoas que tinham outros recursos, outras condições de vida. Cara, ninguém quer ser obrigado a se deslocar horrores para ter um recurso essencial. Ninguém quer viver com dificuldade, ninguém quer morrer de uma doença para a qual existe remédio. E às vezes não é necessidade, às vezes é um luxo, mas as pessoas também têm direito a ter. Por exemplo, telefone. As pessoas têm direito a Uhum. ter um telefone. Primeiro era orelhão, agora é um telefone celular. Lógico que para ter essas coisas, tu vai ter que ter o capital financeiro para comprá-las. E aí, como é que tu adquire esse capital? Trabalhando. Quais são as oportunidades que tem em alguns lugares perdidos no meio da floresta? Tu vai cortar mato para o grileiro que tomou aquilo ali. Então, Uhum. sim, no momento em que as pessoas não têm condições de obter os recursos financeiros para comprar aquilo que elas querem, e não é ganância, é para ter as coisas que a gente tem, sabe? É, É. tipo, sim, elas vão fazer Não. o que dá, e o que dá é devastar. Então, capital financeiro. Segundo, capital intelectual. Tem gente que não se dá conta que se tu jogar o estrume no rio, entende? Aquilo ali vai ser prejudicial para ti mesmo, porque vai eutrofizar, e aí o peixe que tu come pode morrer, e aquilo ali pode ter algum ovo de verme, e aí tu vai pegar aquele verme. Então, tanto o capital financeiro quanto o capital intelectual, eles são importantes. E a informação descentralizada, a disseminação da internet, o contato que as pessoas têm, levam informação, levam conhecimento. Assim como nós falamos dessas coisas aqui, que talvez alguém vá lá na Terra do Fogo não saiba, aquelas pessoas de lá também sabem coisas que nós não sabemos e esse conhecimento vai se fechando. E Sim. assim, É.
Era 2 pontos que eu tinha falado, o capital, e o outro eu esqueci, mas daqui a pouco nós vamos chegar a esse ponto de novo. Tá. Mas Não, aqui, você. Pode falar, pode falar. tá. Não, é que. Ah, pois então, eu tinha falado dos afogados de Passo Real, né? Uma barragem aqui no Rio Grande do Sul. Mas Uhum. tu sabe qual foi o maior crime ambiental já perpetrado aqui no Brasil? Pelo menos na minha opinião, e tu sabe quem foi o perpetrador? Bom, Na, perpetrador, eu a tenho uma gente mais ou suspeita, mas menos, o crime a não gente mais sei. ou menos desconfia de quem foi o perpetrador. É, O maior crime qual foi? ambiental perpetrado no Brasil, na minha opinião, foram as hidrelétricas, a sequência de hidrelétricas no Rio Madeira. Tá? Ela foi perpetrada pelo Estado brasileiro. Eu sempre sugiro às pessoas que escutem um vídeo chamado Santo Antônio, Relatos de uma Guerra Amazônica. Esse vídeo foi produzido pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, ou seja, não se trata de nenhum fascista. Acredito Uhum. até que eles têm uma tendência de esquerda, mas eles sabem que quem ferrou com eles foi o Estado brasileiro. Tem quem diga assim: o Brasil precisa de energia, o Brasil precisa ficar em paz. Quem precisa de energia são alguns brasileiros que não moravam lá naquele lugar. Eram brasileiros aqui da região sul. Beleza? Se eu preciso de energia, eu que dê meu jeito na minha terra e não na terra dos outros. Por que aquilo aconteceu daquela maneira? Porque nenhum daqueles camaradas que aparecem naquele filme era proprietário da sua terra. Aquilo são consideradas terras públicas, portanto, o governo faz o que quiser lá. E se alguém for proprietário, também desapropria. Mas, assim, o fato deles serem despossuídos tirou deles a possibilidade de dizer: não, aqui vocês não vão fazer isso. Uhum. Se se o camarada é o proprietário da terra e vem um grileiro do lado e diz para ele assim: não, agora essa terra aí é minha, tá? Deixei 5 quilos de arroz para ti lá na cidade, tu pode ir embora. Eu não vou dizer que a violência e a grilagem de terras. Na verdade, isso não é grilagem, né? Grilagem é quando tu entra numa terra pública. Isso aí que esta É, pessoa estaria fazendo seria roubo mesmo. Eu não vou dizer isso. que vai acabar esse tipo de opressão, mas diminui, porque tu não pode simplesmente mandar o caboclo embora. Se tu quer aquela Uhum. terra, tu vai ter que ir com ele no tabelionato, entende? No momento que tu Uhum. tem a propriedade da terra, o título da propriedade da terra é difícil de tirarem ela. E outra coisa, aí, assim, nós vamos estar falando da ação estatal, então pode ser que os ANCAP não vão gostar, mas assim, quando uma determinada terra está vinculada a um determinado CPF, ou seja, aquele ponto do GPS ali, aquela coordenada geográfica, através do cadastro rural, está vinculado a um CPF, e eu chego lá, eu, fiscal do IBAMA, chego lá e encontro um crime Uhum. ambiental, eu sei quem é que eu tenho que responsabilizar. Se não existe a titulação da terra, quem é o Uhum. responsável por isso? É o caboclo ali que está cortando as árvores. O cara normalmente não tem nem documento, e se tem também não está com ele. E aí de quem é a Uhum. terra? Ah, é do seu Ricardo. Parece que ele mora lá em São Paulo. Tu nunca vai conseguir deter aquele negócio. Tu nunca vai conseguir negociar com o dono daquela terra. Quer dizer, não faça Uhum. isso. Tem outras coisas que dá para fazer aqui que podem, entendeu? Né, Se você não não tem consegue responsabilizar alguém para chamar a atenção, né, com relação àquilo, de repente até para orientar, se a gente estiver falando fora de um contexto e de coerção, né? E quando começaram a falar na titulação das terras amazônicas, o pessoal de esquerda que circulava ao meu redor, o mantra era assim: querem privatizar a Amazônia. Meu amigo, a Amazônia já é privada, já tem gente lá, já tem gente que ocupa, guarda e explora aquela terra. Existem esses caras como os que se ferraram lá com as hidrelétricas do Madeira, que são uns ribeirinhos. Meu, aquilo Uhum. lá das hidrelétricas do Madeira é inacreditável. Eles não é que eles não usufruem daquela energia, eles têm lâmpada, entendeu? Só que o que eles já tinham lá já chegava para eles. O que eles ganharam com aquilo ali? Doença Uhum. venérea, epidemia de crianças sem pai, violência, Uhum. criminalidade, drogas. Aquele ambiente humano não estava preparado para absorver uma mudança do tamanho que foi na velocidade que ela veio. Aquilo foi um cataclisma social.
Isso fica muito bem ilustrado naquele filme que eu falei. Então, deteriorou-se o meio ambiente físico, né? Porque a hidrologia do lugar mudou completamente, começou a aflorar água num lugar que não aflorava antes, começou a aparecer mosquito, começou a multiplicar malária. Então, o meio ambiente físico se deteriorou. Peixes que migravam não podiam migrar mais, isso afetou. Porque assim, eu me lembro que na época, é um bagrinho. Pois é, só que aquele bagrinho é o alimento de um bagrão, que é o alimento de não sei o quê, e que é o peixe que o camarada pesca para comer e para viver aqui. Então, assim, eu não acho que a vida do ribeirinho seja a melhor vida do mundo. Eu não gostaria de morar lá. Mas essa é a minha ideia. Se ele quer continuar lá, neste filme aparece, né? Então entrevistam as pessoas que receberam casas de alvenaria, não sei o que, num outro lugar, e eles estão lá parados na porta, olhando para fora, esperando a morte chegar. Eles não sabem o que fazer naquele lugar, entendeu? Eles sabiam viver em cima do rio, ali eles não sabem viver. Sim. Tem duas coisas aí, ô Sovene, que eu acho que linka até um pouco com a questão anterior, que é, por exemplo, essa questão aí da geração de energia do Estado centralizar tudo. Centralizar todas as soluções, né, são dele. E ele acaba gerando esse tipo de distorção que você está contando para a gente, que é uma coisa terrível, né? De repente, não é uma coisa terrível para quem está na cidade, mas para quem viveu aquela realidade, para quem estava próximo daquilo, você entendeu isso até porque também fazia um pouco parte ali do seu, muito parte, né, do seu cotidiano, né, como trabalho, né? Fazer esse tipo de análise, ter essa sensibilidade aí. Mas com certeza é uma coisa que choca muito de nós. Mas hoje, a tecnologia, por exemplo, ela permite que você gere uma energia através de placa fotovoltaica, através de outras soluções também, ou que você possa gerar, inclusive, energia hidrelétrica com pequenas centrais hidrelétricas ali com a turbina Python, por exemplo. Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Só que você tem vários dificultadores com relação a isso que o Estado impõe. Ele vai te cobrar um imposto com relação a isso, que vai dificultar para que mais pessoas, especialmente as pessoas de baixa renda, que poderiam ser as que mais se beneficiariam desse sistema, porque eu vendo energia solar. A maioria das pessoas que eu atendo são pessoas ricas. E a gente tem uma tecnologia que poderia livrar a pessoa pobre, o orçamento dela, de pagar energia elétrica. Ela não tem necessidade disso hoje, de pagar para a concessionária. Mas não, a gente tem uma reserva de mercado que é criada pelo Estado, que faz você levar energia elétrica de lugares mais distantes, sendo que hoje a gente não tem essa necessidade tão latente quanto um dia foi, né, nesse caso que a gente está falando. Pensando no desenvolvimento, até para não ser injusto com a história em si. Hoje a gente não tem isso, mas a gente continua refém desse modelo, porque é o refém centralizado do Estado. E até assim, contextualizando isso com um outro caso, que é igual. Não sei, não vou comparar aqui tragédia com tragédia, mas assim, é terrível também, que foi a questão do Mar de Aral, né? Que a União Soviética foi lá, incentivou o pessoal a produzir alimento, secou os rios que desembocavam no mar, porque estava jogando toda a água para as plantações. O rio ficou 10%, o mar, ficou 10% do volume que ele era inicialmente, salinizou, o ambiente virou um deserto, aí pensa, nossa, que tragédia ambiental, como se fosse uma coisa que quem sofresse fosse só a planta, só a árvore. Só que, na verdade, você tem até hoje um déficit de altura dos habitantes daquela região. Você tem milhares de pessoas que viviam da pesca ou de outras coisas que aconteciam ali antes e que depois ficaram ali desorientadas, sem norte, sem conseguir sobreviver mais, num ambiente que funcionava bem, porque estava de acordo com o ciclo natural da coisa. E a gente continua aí aceitando isso, né? Até porque, por exemplo, muitas vezes, é até um medo que eu tenho com relação a isso, ô Sovênia, que até interessante a gente falar, porque assim, quem que é por exemplo, vai lá o IBAMA e aplica uma multa para alguém que está fazendo alguma coisa. A pessoa pode estar fazendo uma coisa que, sim, que seja errada. Mas às vezes também pode ser um fiscal implicando com alguém.
O meu medo muito grande, talvez você consiga falar disso melhor do que eu, é quando quem recebe o dinheiro por um problema ambiental, por uma multa ambiental, é o Estado. Quer dizer, você vai pagar para ele, porque de repente você fez alguma coisa errada na sua terra, consciente ou não. Dessa forma, não é um incentivo também para o Estado aplicar a multa, porque ele pega para ele esse monopólio de defensor da natureza, sendo que a gente está dando vários exemplos aqui que ele não é? Eu só quero concluir a coisa lá da hidrelétrica do Madeira, tá? Porque, assim, Tá. além da deterioração do ambiente físico, que começou a produzir doenças e que acabou com a produção a geração de renda daquelas pessoas. Porque quando instala esse tipo de coisas, vai gerar não sei quantos milhões de emprego, mas não para aquelas pessoas ali. Tu precisa de eletricista, tu precisa de engenheiro, tu precisa de gente que não é habilitado para trabalhar ali. E tu também precisa, por exemplo, de cozinheiro. Talvez tu possa arranjar um cozinheiro ali naquela comunidade, mas se a pessoa não quer, ela não quer ser cozinheiro numa empresa, ela quer continuar sendo pescador. Ela não quer ter horário para trabalhar, ela quer trabalhar de acordo com o ciclo da natureza, entende? Bom, além disso, deteriorou-se o ambiente humano. Coisas assim, assassinatos, coisas bárbaras. Vale a pena ver esse filme. Eu recomendo para todo mundo. Acho que todo mundo que se interessa por meio ambiente deve ver. Tá, em relação à tua pergunta, o que eu posso te dizer? O que um funcionário público faz? O funcionário público aplica a lei, tá? Nós não podemos fazer nada que a lei não preveja. E as nossas leis, elas são mal feitas. Lógico, existe a discricionariedade do fiscal, tá? Então, às vezes, tu pode olhar para o lado. Eu vou te dar um exemplo, assim, uma das coisas mais absurdas. Aqui em Porto Alegre, tem uma lei que diz que toda supressão ou poda de vegetação, qualquer vegetação, exige o licenciamento da prefeitura. Pois bem, se eu, fiscal, for levar isso aí ao pé da letra, o camarada que está cortando grama sem licença tem que ser multado, porque ele está podando a vegetação sem licença, entende? É para isso que existe a discricionariedade do fiscal. Eu não vou multar alguém que está cortando a grama. Eu posso multar alguém, de repente, que está cortando uma árvore dali da arborização urbana. Eu não. Entende o que eu quero dizer? É para isso que existe a discricionariedade do fiscal, porque não é possível tu fazer uma lei que preveja todas as possibilidades. Só que isso pressupõe que o fiscal vai ser uma pessoa digna. E vou te dizer assim, ó, a maior parte dos funcionários públicos que já cruzaram pela minha vida até uns 5 anos atrás, eu punha minha mão no fogo por eles. Não era gente que fosse achacar uma pessoa. Não era gente que fosse inventar um crime para alguém. Né? Aconteceu comigo de quererem que eu fizesse determinadas coisas e eu disse, eu não vou fazer, isso está errado. É para isso que o servidor tem estabilidade. Não é para faltar, não é para roubar, não é para isso. O servidor público tem estabilidade para, quando o político for lá e te disser, faça isto, e tu sabe que é uma coisa errada, tu pega e não faz. Assim, na teoria, né? Sim, na teoria é isso, mas o que a gente vê hoje é, por exemplo, a pessoa que destoa daquele ambiente, do ambiente que você tem hoje no Estado, ela acaba que, de alguma forma, ela é perseguida também naquele ambiente, e se ela se manifestar, ou se ela remar contra essa maré, ela vai, né, de alguma forma, ela vai ser tirada dali, como aconteceu com a juíza Ludmila Lins, né, Grilo? Em menor proporção, muito menor proporção, aconteceu comigo. O que acontece? O Estado brasileiro está, aliás, vamos falar assim, o Estado brasileiro foi tomado pela esquerda. Por quê? Porque desde o momento em que tu entra no serviço público, tu começa a te deparar com tanta dificuldade que tu desiste. A gente, até 2007, o ano das hidrelétricas do Rio Madeira, eu via. Agora, eu não estou falando a verdade, entendeu? Eu estou falando uma percepção muito pessoal. Eu via os meus colegas como pessoas realmente interessadas em preservar o meio ambiente. Tanto que nós fizemos uma greve em 2007, não foi por salário, foi por causa daquilo ali.
Os nossos colegas de Brasília disseram: nós não vamos licenciar este negócio. Na verdade, quem licencia não é o engenheiro, não é o biólogo, quem licencia é o diretor de licenciamento, mas baseado num laudo feito por nós, pelos técnicos. O diretor de licenciamento daquela época, que era um camarada super digno, vou dar só o primeiro nome dele, Luiz Felipe, porque, enfim, não quero causar problema para o sujeito também. O Luiz Felipe, que não compactuou com aquilo, ele foi escorraçado de Brasília. Sabe? Voltou se sentindo super mal para Porto Alegre. Eu conhecia, ele era daqui, eu conhecia ele daqui. Né? Diz assim, ai, nossa, fui rebaixado. E eu disse para ele, não, quem se rebaixou foi o outro fulano lá, que licenciou uma porcaria dessas por causa de um cargo. Isso é se rebaixar. Tu manteve a tua dignidade. Todos os teus colegas e todos os teus amigos sabem a pessoa maravilhosa que tu é. Então, existe essa... Fala. Desculpa. Não, pode continuar, pode continuar. Eu estava falando disso, né? Existe essa pressão porque o que eu vejo muito é o pessoal, se você for ver na teoria, realmente deveria funcionar muito bem, mas até como você falou, e a gente pode ver também na questão da anatomia do Estado, do Rothbard, o Estado ele é esse ser que ele vai sempre crescer em defesa dele próprio. Então, eu imagino que, antigamente, como até a gente vê aí na questão da educação pública, como a educação pública era melhor e como ela vem se deteriorando, porque cada vez mais esse processo, ele vem se acentuando, dentro do Estado, inclusive, né? Dele cada vez mais começar a trabalhar para se manter, para crescer, ao invés de atender aqueles interesses primários, esses ideais, que inicialmente ele foi pensado para atender, né? Tá, é que eu não estava falando no Estado, eu estava falando nos meus colegas, eu estou falando das pessoas. E o que aconteceu em 2007? Aí eu não vou nem falar no Estado, eu vou falar o governo viu que tinha um problema. Porque nós não éramos pau mandado. As pessoas da minha geração que fizeram aquele concurso lá de 620 candidatos por vaga, felizmente ou infelizmente para eles selecionaram o que tinha assim a nata do profissional de meio ambiente no Brasil. Foi um concurso muito difícil. E olha que quem passou pela entrada que nós tivemos nesse instituto era gente que tinha culhão ou que tinha peito. Culhão no caso dos homens, peito no caso das mulheres, porque nós passamos por muito difíceis, muito difíceis. Eu tive colega que foi mandado para lugar que não tinha endereço, tinha uma explicação de como chegar lá. Então, se a pessoa não está realmente motivada a trabalhar pelo meio ambiente, ela não vai para aquele cafundó do Judas. Tá? Mas o que começou a acontecer? Os tais dos incentivos. O que acontece com o servidor que está preocupado em fazer a sua função, que no meu caso era proteger o meio ambiente? Se ele não está de acordo com o governo, ou com... é que nós temos assim, nós temos o governo e nós temos o Estado, que são coisas diferentes, né? Eu nunca fui funcionária de um governo, eu era, que coisa horrível, mas eu era funcionária do Estado brasileiro, que independe do governo. E a minha função não era aumentar o Estado, a minha função era preservar o meio ambiente. Sendo que isso não significa, aliás, o contrário disso, que as pessoas veem o desenvolvimento e o meio ambiente como coisas opostas, mas na verdade não é. Tu desse o exemplo das baleias. Preservar o meio ambiente não significa que o camarada não vai poder plantar na terra dele. Não, o interesse é mútuo. Eu vivi isso em Caxias do Sul. Quando eu assumi o escritório de Caxias do Sul, tinha falecido o chefe anterior, que era desses... vamos dizer assim, ecologista de piada, tá? E que tinha problema com tudo que era colono lá naquela região. Eu comecei a ir nas reuniões dos sindicatos rurais e dos sindicatos de trabalhadores rurais. Olha, só faltou assim eles levarem saco de estrume para jogar em mim. Mas eu sabia por que era aquilo e eu sabia que eles tinham razão. E eu tive paciência. Com o tempo, eles começaram a gostar de mim. Porque eu sei que se eu quero preservar o meio ambiente, eu preciso da parceria de quem vive ali em cima. O ser humano não é uma coisa à parte da natureza. Não existe assim, a natureza é isso aqui e o ser humano é aquilo lá. Não! Nós, seres humanos, nós fazemos parte da natureza. A gente respira ar, a gente bebe água, a gente come matéria orgânica, a gente defeca dejetos, que nem qualquer outra criatura da natureza. Então, não existe
E como qualquer outra criatura da natureza, nós causamos um impacto onde nós estamos. Eu tenho um amigo que já foi guia de caça em reservas na África. Cara, onde passa uma manada de elefantes, tu não sabe o que é aquilo. Parece que teve uma guerra ali. Mas o elefante não é um problema ambiental. Quer dizer, o elefante pode se tornar um problema ambiental se há um desequilíbrio, mas, assim, basicamente, o elefante não é um problema ambiental. O ser humano, basicamente, também não é um problema ambiental. O ser humano, assim como o elefante, se transforma num problema se nós estamos em desequilíbrio. O elefante fica em desequilíbrio quando ele não tem predadores e se multiplica demais. Nós, humanos, nós não temos mais predadores, né? Nós, hoje, somos o topo da cadeia alimentar. A gente tem armas, a gente não tem mais predadores, nós somos os predadores. Mas a gente se torna um problema quando a gente ultrapassa a resiliência ambiental, assim como no caso dos elefantes. Então, não existe problema em eu fazer xixi no rio quando eu vou tomar banho ali. Eu sozinha, ou tu, ou qualquer um de nós. Agora, se aquilo ali for uma coisa turística com 500 mil banheiros, hotéis, todo mundo, 600 mil pessoas fazendo xixi naquela água, aí, Houston, nós teremos um problema. Igual ao problema que eles tinham lá na África do Sul, quando dava elefante demais e começava a dar aqueles estouros, inclusive, invadia as fazendas dos vizinhos, sabe? E a vizinhança que primeiro gostava da reserva vinha reclamar, olha, seus elefantes estão nos causando problemas. E aí os técnicos da reserva de caça, então vamos aumentar as cotas de caça. E várias dessas reservas são privadas, reservas de caça. E, sobre fauna, tá? Já que nós falamos nas reservas de fauna. A vaca está ameaçada de extinção? Não, né? A vaca tem dono. Não. Né? A galinha está ameaçada de extinção? Não, né? A galinha tem dono. Não. Mas a ararinha azul está ameaçada de extinção. O dourado, você já pensou? O dourado é um peixe ameaçado. Não sei se ele chega ameaçado de extinção ou se ele é só porque tem graduações, né? Mas, enfim, é um bicho que, da última vez que eu soube, ele tinha risco. Lá na África, que é um continente e é enorme, e tem muitos países com políticas diferentes a respeito disso, os países que têm reserva de caça não têm animal ameaçado. Os países que proíbem a caça têm problemas seríssimos com animais ameaçados de extinção. Por quê? Porque na minha reserva de caça, eu quero que tenha elefante, eu quero que tenha leão, eu quero que tenha leopardo, eu quero que tenha avestruz, eu quero que tenha, enfim, sei lá quais são animais ali da minha região, mas eu quero que tenha os animais, os turistas. E olha, para caçar lá não é barato, viu? É coisa assim, tipo, $5 mil só para tu entrar no lugar. É sério. Então, que interessante eu quero que tenha fauna aqui, porque senão os turistas não vêm. E se eu começar a deixar matar tudo, cara, em 3 anos eu não tenho mais minha reserva de caça. Simples assim. A primeira vez... Luiz chama-se esse meu amigo, depois eu vou mandar o link para ele, vou dizer que eu falei nele no podcast. Da primeira vez que ele me mandou uma fotografia dele trabalhando lá, meu Deus, Luiz, o que é isso? Tu entrou em alguma milícia? Porque o cara... Sério? Ele e os outros funcionários ali, num jipe todo blindado, com metralhadora. Claro, né? Porque aqui, quando tu vai fazer frente a um caçador, tu vai fazer frente a um caçador de passarinho. Lá eles fazem frente a caçador de rinoceronte. Os nossos caçadores usam arapuca, os deles usam fuzil. Então, o sujeito tem que estar muito bem calçado para fazer frente a um traficante de chifre de rinoceronte. Sim. E aí, né? Ou seja, operar uma reserva de caça é uma coisa que gira muito, muito, muito dinheiro, e isso é extremamente benéfico para as pessoas, para a população local, sabe? Tem muitas reservas dessas. Oi. Eu tava vendo na semana passada que a receita dos parques nacionais dos Estados Unidos é maior do que da Petrobras. Bom, eu já acampei em parques nacionais nos Estados Unidos. Para começar, não tem essa frescura de que tu não pode acampar lá. Tu pode, só que tu vai pagar, né? Tu vai... e assim,
olha como é que funcionam os lugares Não, que dão quer certo. dizer, pode ser extremamente rentável, cuidar da natureza ou administrar a natureza de uma forma racional, e que o problema está justamente nessa questão de nada de ninguém, e ao mesmo tempo que a única pessoa que controla isso não é a pessoa que necessariamente ela tem o foco ali em cuidar da natureza, mas ela tem o foco em se manter como agente de poder, né? Eu acho que isso engloba aí tudo que a gente está falando, e que isso causa tantas distorções na nossa sociedade. Só trazendo alguns exemplos para ilustrar isso, que eu acho que faz sentido contextualizar aqui. Você tem, por exemplo, produtores de laranja que produzem laranja aí no Rio Grande do Sul, vai para Manaus, por conta da Zona Franca, para envasar, e depois é distribuído para o restante do Brasil. Se aquilo já não poderia ser feito, então, no Rio Grande do Sul, para ser consumido depois no Rio Grande do Sul mesmo, ou outras coisas nesse sentido, que você gasta muito mais combustível e deslocamento mais, na questão também da ferrogrão. Pô, seria muito. Já existe uma estrada passando lá. Os caras não deixam asfaltar uma estrada. E depois não deixam passar uma ferrovia que ia tirar não sei quantos caminhões que precisavam existir ali para passar escoar essa produção. Então, assim, é uma coisa, é uma forma aí de proteger o meio ambiente muito estranha, né? Assim, que é irracional, e de forma a usar isso contra nós, contra a nossa melhoria de vida, contra a nossa possibilidade de poder fazer mais pelo meio ambiente, em criar sistemas, né? Porque acaba que a cidade, assim, cada um tem liberdade de escolher o que quiser. Eu não estou criticando ninguém por viver na cidade, mas o meu ponto é que existem formas de você viver tão bem no campo, ainda mais com a internet hoje, que eu acho que de repente falta as pessoas verem exemplos e entenderem essas ferramentas. E aí, naturalmente, elas vão falar assim, cara, isso daqui faz muito sentido, eu vou viver isso. E aí a gente existe em vários ambientes existe essa crença, uma crença minha também, do êxodo urbano, né? Que agora as pessoas cada vez mais vão sair das cidades, especialmente dos grandes centros, porque acaba que é uma coisa meio insustentável do ponto de vista energético. Tem uma parada da permacultura com relação a isso também. Mas o que eu quero amarrar tudo aqui é como o Estado, a forçação de barra dele, a questão do poder dele, traz essas distorções, e depois a gente volta até naquela questão do identitarismo, que ele fica colocando a gente para brigar como se fosse uma rinha de galo, um colocando a culpa no outro, e a gente nunca vai sair disso, tanto na questão de efetivamente ajudar o meio ambiente, quanto na questão da gente se desenvolver. Vai ficar. A Dilma foi feliz nessa colocação dela. Não vai ninguém ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Tá, é que tu falasse em unidades de conservação um pouquinho antes, né? Unidades de conservação. Como é rentável lá, né? Tá, para quem não sabe, unidade de conservação é uma área delimitada de terra onde o uso vai ser restrito com vistas à preservação do meio ambiente. E aí tem várias categorias, tem APA, tem RPPN, enfim, tem parque, tem estação ecológica, tem reserva. Uhum. E quem algum dia tiver paciência ou tiver algum pecado para pagar, eu sugiro que leia a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aí, assim, é uma descrição nos mínimos detalhes das diferenças, da semelhança, mas basicamente tu tem as reservas privadas, que são as RPPNs. Então, tipo assim, eu tenho uma fazenda, eu não exploro mais essa fazenda, então agora eu quero fazer uma reserva aqui. E tem as reservas públicas, que são todas as outras. E aí existem aquelas que têm chama uso sustentável, como um parque, por exemplo, tu pode ter turismo lá, e tem as de... Cara, esqueci como é que se diz isso. É que eu revi algumas coisas para nossa conversa, mas eu não sabia que a gente ia falar sobre unidade de conservação, e minha área nunca foi unidade de conservação, mas enfim, tem aquelas que só pode entrar lá para fazer pesquisa. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos a reserva do Taim, aqui no Rio Grande do Sul, tu só pode entrar lá para fazer pesquisa. E tu tem o parque da Lagoa do Peixe, que tem turismo lá dentro, tem várias coisas legais, e na Lagoa do Peixe tem inclusive gente que mora lá dentro. Tá. Uhum. Então, assim, primeiro, as particulares. Tu quer pagar teus pecados? Resolva criar uma RPPN, porque assim, ó, é uma
parece que criaram aquilo para não acontecer. É muito complicado. Eu trabalhei com uma senhora que, na verdade, o problema dela é que estavam passando caminhão de lixo hospitalar no meio da RPPN da mulher, tá? Mas ela nunca tinha conseguido terminar a criação da RPPN porque era sempre mais demanda, e tem que trazer um laudo, isso aqui não serve. Parecia que a mulher era uma criminosa ambiental e não alguém que queria fazer uma reserva. Bom, aí tem as reservas públicas. Tá, mas dá para fazer e existem reservas RPPN se a pessoa tiver, assim, for heróica e for até o fim. Tu pode fazer turismo lá, tem um monte de coisa que dá para fazer dentro da tua RPPN. Só que, assim, né, tu corre o risco de ter o Estado metendo o bedelho dizendo que dentro da RPPN não pode, tá? E aí tem as unidades públicas, que são os parques, as reservas e tudo isso. Houve uma época, na primeira década desse século, que houve, assim, uma explosão de criação de reservas, de unidades de conservação no Brasil. Sabe quantos guardas-parque foram contratados para trabalhar nesses negócios? Não, né? Nem eu, mas eu te digo que foram insuficientes, porque era o problema crônico, e não é na Amazônia, é no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, sabe quantas pessoas tinham para trabalhar no Parque dos Aparados da Serra, que é ali no Itaimbezinho? Então, um lugar turístico, nossa, muito bonito que tem aqui. Eu acampava no Itaimbezinho antes daquilo, quer dizer, já era parque, mas ainda não estava ocupado pelo Estado. Eu ia acampar lá. Cara, é um lugar bonito pra caramba. Uma vez eu e meus amigos descemos o Itaimbezinho, agora não pode mais, mas a gente desceu o Itaimbezinho, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Buenas. São dois parques, né? O dos Aparados da Serra e o da Serra Geral, um encostado no outro. Na época, eram 4 funcionários para, assim, como eu te disse, eu não revi para te dizer a área que tem aquilo ali, mas eu te garanto que é bastante grande. Várias fazendas foram desapropriadas para fazer aquilo ali. Não tinha gente para cuidar do parque. O que adianta ter unidade de conservação e não ter gente para vigiar? E não é só para vigiar que não vai entrar lá um caçador ou coisa parecida. É vigiar, assim, a cerca tem que estar em dia, entendeu? O plano de manejo tem que fazer de novo. Tu tem que, enfim, tu tem que ter gente lá para administrar aquele negócio. Eram 4 funcionários. Não dá, 2 parques, um encostado no outro. E se era assim no Rio Grande do Sul... E a comparação disso com o que você viu nos Estados Unidos, que era privado? Se é assim no Rio Grande do Sul, imagina no Pará. Né? Então, a gente tem muito... aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito o problema da invasão de unidade de conservação por pinos. Tá? Naquela época, eu que era de um escritório, no caso o escritório de Caxias, ia no Parque dos Aparados da Serra, que era outra unidade, mas que estava dentro da minha jurisdição, para ajudar meus colegas a fazer o levantamento do pinos. E depois, no meu escritório, nós éramos 2 funcionários, lá eu me lembro, eram 48 municípios, nós éramos 2 funcionários, adivinha de quanto em quanto tempo a gente ia em cada um. E aí depois os colegas dos aparados e das outras unidades de conservação ali da área, a gente trabalhava junto para conseguir fazer determinadas coisas na região de Caxias, porque faltava gente. E assim, ó, eu estou longe de recomendar que faça concurso para contratar mais gente para trabalhar no IBAMA. Eu acho que aquilo precisa ser repensado antes de levar mais gente. Sabe? Infelizmente, do jeito que é hoje, o IBAMA não protege o meio ambiente. E não é porque as pessoas sejam mal intencionadas. Eu não terminei de falar no processo deletério que começou em 2007 entre o que foi o meu povo, o analista ambiental do IBAMA. Até 2007, nós realmente tínhamos assim a convicção de nós tínhamos a missão sagrada de proteger o meio ambiente. Só que aí o nosso patrão começou a trabalhar contra nós. Foi horrível. Teve gente perseguida lá no Porto de Santos porque foi fazer vistoria no Porto de Santos, porque o que nós fizemos? Alguns estados nós fizemos greve, em outros estados nós fizemos operação padrão, porque se tu tem um patrão que não te importa se tu produz ou não adianta nada tu fazer uma greve, ao contrário, nós vamos trabalhar muito e nós vamos incomodar os parceiros desse estado pilantra que não se importa com o meio ambiente. Nós tivemos colegas que sofreram perseguições sérias lá em Santos naquela época.
E assim, ó, agora eu vou te dizer, eu acho que, porque como eu não me lembro do nome da pessoa, e eu sei lá quem é que vai assistir esse podcast, daqui a pouco estão me processando porque eu falei isso, então eu vou dizer assim, ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que teve gente sendo perseguida lá em Santos. Foi difícil aquilo ali, aquele período, foi um período bem difícil. E aí, o que aconteceu? Bom, bater de frente conosco era complicado porque nós éramos muito unidos. Nós éramos muito unidos. E nós éramos muito unidos porque nós já tínhamos passado por coisas cabeludas juntos. Então, tipo assim, teve uma vez que eu viajei de Porto Alegre até Cuiabá de ônibus com um colega que de Cuiabá ele ainda ia de ônibus até Boca do Acre. E a gente foi 36 horas conversando naquele ônibus. Isso gerava relacionamento, entendeu? Teve gente que ficou presa em aldeia indígena porque rolava umas pilantragens lá, e aí chamaram uns jagunços para matar as pessoas, e ficou todo mundo preso lá dentro durante 20 dias. As pessoas criam relacionamento por causa disso. Nós tínhamos relacionamento. A gente fazia operações em outros estados, a gente tinha relacionamento. E então, bater de frente conosco não ia dar certo. O que começaram a fazer? Começaram a criar umas elites entre nós. Algumas pessoas que eu não sei como é que foram identificadas como alguém talvez com um caráter um pouco mais flexível, essas pessoas começaram a receber algumas oportunidades que os outros não tiveram e aderiram ao sistema. Foi uma coisa triste o que eu vi, sabe? Uma coisa muito triste. Não aconteceu com todos, mas aconteceu com muitos dos meus colegas praticamente se prostituíram. Foi muito triste o que eu vi. E hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que estão muito mais preocupadas em obedecer ordens para ganhar um cargo que sequer vai lhes dar dinheiro a mais, só vai lhes dar a possibilidade de dizer que eu sou chefe, não sei de que coisa, do que em cumprir a nossa missão, que é proteger o meio ambiente. Isso não acontece só no lugar onde eu trabalhei, isso deve acontecer no Ministério da Educação, no Ministério da Fazenda, no Ministério de tudo que é coisa. Muitos dos meus colegas, que eram pessoas valorosas, extremamente admiráveis, se tornaram, sinto muito, agora eu vou dizer um nome feio, mas se tornaram uns bosta porque se venderam para um governo que não estava interessado naquilo que é bom para nós. Então, ser um funcionário público é uma missão muito difícil. Ser funcionário público é bom para o cara que quer que o mundo termine num barranco, que é para ele morrer encostado, porque se ele trabalhar ou se ele não trabalhar, vai dar mais ou menos na mesma. Para a pessoa que quer ver a sua missão ser cumprida, é tudo difícil, sabe? O recurso custa para vir, quando vem já terminou a operação, tu tem colega traíra, vai dar tudo na mesma, às vezes teu patrão trabalha contra ti, é muito difícil. Tu sai de um órgão público no Brasil, tu está preparado para trabalhar no CEO, porque é muito difícil, cada dia é uma guerra. E tu não sabe quem é o teu inimigo, tu tem que... Eu deixei de ser fiscal. Ou seja, o incentivo é para você ser um bosta, né? O incentivo é para tu ser um bosta, sabe? E assim, ó, eu admiro um monte de colega meu que com todo esse incentivo é gente de fé, que continua, que resiste, e eu fico muito triste quando eu vejo o canal ANCAP dizer que funcionário público é tudo vendido, porque não é. Tem muito que é, sabe? Gente assim que eu espero encontrar no inferno algum dia. Eu não vou ser condenada ao inferno. Eu tenho... Uma vez eu disse para um cara que tinha um DS, eu disse para ele assim, não deixa, a gente vai terminar esse assunto no inferno, mas te prepara, porque eu sou o escorpião, quem tem a DAS no inferno sou eu, e aí nós vamos conversar em outros termos. Assim, foi uma coisa que, eu não vou descrever tudo, mas foi uma coisa completamente absurda, e era o cara que mandava, entende? O que eu vou fazer? Porque existe... Normalmente são os que normalmente são os que sobem na hierarquia, tá? Infelizmente tem a doença ponerológica, né? Tem até um infelizmente foi o que começou a acontecer. Se existissem outros métodos de promover pessoas, se existisse algum tipo de aferição de mérito, então nós temos periodicamente aferição de produtividade. E agora eu te pergunto, por quais critérios? Eu não sei. Meu chefe também não sabe. E aí vem assim, a pergunta é assim:
o fulano fez aquilo que se esperava dele, mais do que se esperava dele ou menos do que se esperava dele. E aí tu tá lascado, porque se o teu chefe espera muito de Claro. ti, ó, tu tem que suar a camiseta, mas se tu é um imprestável, teu chefe não espera de ti. Se tu simplesmente for trabalhar, tu já superou as expectativas. Então, vê como é que funciona o negócio. Eu acho que sim, que tem que ter aferição de desempenho. Só que quem é que faz essa Não aferição pode de ser desempenho? subjetivo, né? É, Sovênia, e assim, de fato, eu não consigo ver solução no Estado. nem eu. De repente, assim, exato. De repente, assim, para quem está nos assistindo, até encaminhando aí para o nosso fechamento, a pessoa que tem intenção de morar na Terra, ou a pessoa que já mora, que é o nosso público-alvo aqui, de repente, eu ando encontrando tantas pessoas que elas falam assim, eu queria ter uma terra para mim, eu queria plantar, queria fazer não sei o que lá, cuidar da terra mesmo, que é o que a gente está falando aqui. Só que ela tem tanto medo que ela prefere não fazer isso, assim. Você tem alguma coisa assim que você poderia orientar essa pessoa, ou até mesmo a pessoa que já está? Tá, primeiro, esteja preparado para se defender. Hoje nós vivemos numa situação muito estranha nesse país. Aprenda a atirar, aprenda a atirar e esteja pronto para fazer isso, sabendo o que vai acontecer depois. Não vou falar mais sobre isso numa live aberta. Segundo, saiba que as coisas não vão ser do jeito que tu imagina. Esteja aberto para coisas diferentes. É que muitas vezes a pessoa pensa, eu quero viver num lugar diferente. Aí quando chega num lugar diferente e as coisas começam a ser diferentes, começa a dar trabalho, o camarada dá para trás. Tem muita gente Sim, que tem essa ilusão, esse romantismo de viver no mato, né? eu, Depois eu, eu gosto. Eu gosto muito, Uhum. eu só não estou morando para fora, porque, como eu te falei, meus pais são idosos, eles moram aqui no mesmo prédio que eu, no andar de baixo, e eu não vou largar eles aqui. Mas por mim eu não Uhum. estaria mais aqui em Porto Alegre. Eu não gosto do ambiente da cidade, né? Já que a gente está falando Uhum. sobre ambiente, eu acho isso aqui barulhento, eu acho isso aqui confuso, eu acho que a relação entre as pessoas aqui não é legal, eu prefiro morar para fora. Com E certeza. falando sobre pessoas, abre teu coração. Para fora, tu vai encontrar gente que nós, os engenheiros, consideramos gente muito simples. Mas essas pessoas muitas vezes são gente super legal, sabe? E eles têm conhecimentos para trocar com a gente. Então, assim, abre mão dessa mentalidade de sei lá, como é que é um lugar chique aí em São Paulo, a Rua Augusta? Não sei. Abra mão, Tá aí. abra mão dessa mentalidade de shopping center, assim. Porque, tô falando sério, é muito fácil a pessoa dizer, eu não quero mais isso, mas aí vai ter umas coisas que vão começar a ser difíceis. Tu vai ter que ir na cidade uma vez por semana para comprar as tuas coisas. Só Do que ponto. é tão libertador a gente viver assim, sabe? É É. tão libertador tu ver que tu precisa de muito pouco para ser feliz. Isso é uma coisa que os Não. mochileiros sabiam. Não, Fala. uma coisa que eu percebi muito, Sovênia, é que, por exemplo, às vezes na cidade, muitas vezes inclusive, na verdade, eu fiz carreira em shopping. E aí, em alguns momentos do dia, me dava vontade de comprar. Eu saía, ia tomar um café, ia bater perna no shopping, ia comprar alguma coisa. Quando eu fui morar na fazenda a primeira vez, foi durante a pandemia, eu senti aquele incômodo, aquela coisa, nossa, que vontade de comprar. E eu não tinha o que comprar. E aí eu me dei conta, né, como que eu tava, assim, que loucura, né, que eu tava vivendo. Eu não conseguia perceber isso. Então, assim, foi uma grata surpresa depois, enfim, de absorver isso. E deixa eu te falar, do ponto de vista legal, né, eu sei que, assim, nós somos libertários, falando para libertários, mas, assim, até para a Mas, pessoa poder co-criar isso, você sim. acha que por exemplo, tendo a parte ali, o que é mais crítico ela ter regularizado para ela, pelo menos, terem uma dificuldade em tirar dela? O que você poderia dar de dica com relação a isso, para a gente encerrar? Tá, e depende muito de que região do país a pessoa vai estar e qual é o tamanho da propriedade, tá? Mas eu recomendo que só adquira terra que seja escriturada, porque isso pode te poupar de muitos problemas depois, né? A não ser alguém que seja muito safo, assim,
só compre alguma terra que seja escriturada, verifica se não tem dívidas para trás, se não tem principalmente questões trabalhistas, que são um inferno, vê como é que é a questão de água, né? Porque se tu vai criar animal, tu vai ter que ter água. O quão longe é do asfalto e de serviço que tu acha que tu vai precisar, então, dependendo da tua idade, logo vai começar a precisar de médico, é o meu caso, né? Daqui a pouco. Se bem que quem não acumula rancores e quem não come muita porcaria costuma durar com saúde mais tempo, mas enfim, né? Como é que é esse acesso a serviços que mais adiante tu vai procurar, tu vai precisar? Converse com as pessoas da região para ver como é que é a questão de criminalidade, como é que são os vizinhos, seu tipo de gente que tu vai ter que conviver, porque acredita em mim, tu vai conviver muito com os teus vizinhos. As pessoas precisam se ajudar bastante para fora, todo mundo se conhece, né? E é por muito exemplo, rico, no né, caso, Silvânia? Você tá falando, tá me vindo várias nostalgias aqui. Pessoal, então nosso podcast vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença da Sovênia. Agregou demais todos os exemplos. O documentário que ela mencionou, eu vou deixar aqui na descrição. Então, se você puder assistir, puder compartilhar isso com seus amigos, é muito importante, né, para a gente trazer essa noção. Muitas vezes as pessoas acham que se não fosse o Estado, quem protegeria o meio ambiente? Né? Bom, se não fosse o Estado, as pessoas poderiam ter mais energia fotovoltaica, elas poderiam comprar isso mais barato, poderia ter um mercado livre de energia que possibilitasse as pessoas produzirem a energia no mesmo lugar que elas consomem ou de forma a consumir energia que esteja mais próxima delas, ao invés da energia ali das concessionárias como a gente tem hoje. Isso para dar um exemplo rápido. Né? Quantas outras coisas a gente teria melhorada se não fosse o Estado intervindo aí na questão do meio ambiente, monopolizando essa pauta. Muito obrigado, Sovênia, muito obrigado você que ficou até aqui. Eu peço para que você se inscreva no nosso newsletter, deixe seu like nesse papo, compartilhe com todos os seus amigos, é muito importante esse compartilhamento, eu recomende o nosso podcast, e eu te desejo vida, liberdade e propriedade. Até a próxima.